Olá, galera que gosta de prosear e de palavra desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rótulos. E também vou falar sobre este livro aqui, Maria e seus rótulos. Antes de começar a falar desse livro, né, eu vou até explicar o porquê que eu adquiri esse livro. Uma certa vez eu trabalhava numa empresa, ela era uma indústria, e os funcionários foram convocados para participar de um evento acho que é Ciesp. Sabe esses eventos que as empresas fazem para melhorar o clima organizacional, tal. E eu lembro que o palestrante, ele fez várias dinâmicas, né, com a gente, e uma das dinâmicas foi muito interessante. Essa dinâmica, a gente tinha que rotular as pessoas, e cada pessoa, ela tinha que, por exemplo, eu ia rotular alguém. Aí eu escolhia lá uma faixa para colocar aqui na cabeça, e nessa faixa estava escrito alguma coisa, algum rótulo que eu iria colocar no meu colega. E, por exemplo, eu coloquei o rótulo na fulana, que ela é nervosa. Outra pessoa colocou em cicrana, que ela é fofoqueira. Alguém colocou um rótulo em mim, só que eu não consegui enxergar, que eu sou reclamona. Então, assim, eu via a faixa que estava na testa, né, do meu colega de trabalho, e sabia lá, cada um como já era rotulado, né? Fulano era tal, cicrano, e eu não sabia com que faixa tinham me rotulado. E aí, depois colocou todo mundo em círculo, e aí ele soltou um problema lá, eu não me lembro muito bem, que isso já faz tanto tempo, mas aí ele soltou lá alguma coisa pra gente, alguma tarefa lá pra gente fazer, né, que a gente tinha que, entre nós, né, que estávamos ali no grupo, a gente tinha que discutir aquele assunto e tal, e aí a gente, não, Márcia, você não vale porque você só reclama, porque o rótulo que estava na minha testa, né, com a faixa, era de reclamona. Assim, resumindo, essa dinâmica, né, que esse palestrante fez com a gente, foi para que a gente evitasse de rotular as pessoas, porque isso é muito desagradável, né? A gente não deveria chamar, a Bíblia fala que a gente não deveria chamar alguém, um próximo, de tolo, que a gente estaria errado. Eu vou até achar o versículo da Bíblia e vou deixar aqui na edição. Então, imagina chamar de nervoso, de idiota, de rabugento, tal. Então, assim, isso é muito sério, né? E às vezes a gente não percebe, né? Quando a gente está ali entre amigos, quando a gente está bem confortável entre família, a gente fala, fulano é um idiota. Quantas vezes nós já nos pegamos falando isso do próximo, né? E a Bíblia nos diz que Deus não se agrada disso. E então eu nunca me esqueci dessa vivência que a gente fez, né? Dessa dinâmica que a gente fez. E já se passaram acho que mais de 30 anos essa vivência, essa dinâmica, mas eu não me esqueci que rotular as pessoas é muito ruim. Porque eu rotulo os outros, mas eu não sei do que me rotularam, né? Porque todo mundo sabe, menos eu, né? É igual aquela história de marido traído, ou mulher traída, todo mundo sabe, menos a pessoa que está sendo traída. Então, é mais ou menos isso. E então, é interessante porque a gente julga, mas também é julgado, né? E do que será que estão te rotulando? Do que será que estão me rotulando e que eu não sei, né? Porque as pessoas, ela fala para todo mundo, menos para você, as coisas que elas deveriam acertar com você ou resolver com você. Mas não, ela fala para todo mundo, menos para você.
Então, esse caso é bem interessante, nunca me esqueço dos rótulos. E aí, eu vi esse livro, né, da Marissa e os rótulos, achei muito interessante, porque eu me lembrei na mesma hora da vivência lá, né? E aí, só que esse livro eu tenho uma certa crítica sobre ele. Eu vou ler eles aqui para vocês, vou passar aqui as páginas, que é uma frase por folha. Eu li esse livro com uma certa crítica e vou discuti-la aqui com vocês. Bom, primeira desenho, né? Primeiro a Maria é uma menina, tá? Aí aqui tá um vestido, batom, espelho, sapato, tá? Maria é uma menina, tá? E chega a ser até um pouquinho chato também, esse livro. Aqui tá a Maria correndo. Tem uma amiguinha dela, é a Maria. Maria é uma menina branca. Aqui é a Maria numa consulta médica. Maria é uma menina branca e celíaca. Celíaca é a pessoa que tem intolerância a glúten. Aqui, Maria é uma menina branca, celíaca e desleixada. Aí o quarto dela, né, uma bagunça e tal. Então, o pai dela aqui rotulou ela disso daqui. Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada e pequena. Eu não sei se eu achei certo aqui, mas acho que Maria é essa daqui, do cabelão. Tá? Ela é pequena. Se ela tá entre os outros e os outros são maior, ela é pequena. Próximo, Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada, pequena e campeã. Ela participou aqui de algum jogo, algum evento, e ela ganhou a medalha. Por isso que eu falo que a gente repete, né? Tudo que ela vai sendo repetido. Por isso que eu acho que ele é um pouco chato nesse quesito. O próximo. Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada, pequena, campeã e mentirosa. Então, rotularam ela também como mentirosa. O próximo. Essas são as fotos, a imagem. Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada, pequena, campeã, mentirosa e teimosa. Ela tá tentando fazer várias coisas aqui e não tá dando certo e ela tá tentando. O próximo é a Maria em frente de um espelho e quebrou o espelho. Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada, pequena, campeã, mentirosa, teimosa e maldosa. Todos esses rótulos para Maria. O próximo, a Maria subindo numa escada e enrolou o pé no fio. Maria é uma menina branca, celíaca, desleixada, pequena, campeã, mentirosa, teimosa, maldosa e desastrada. E a última é a Maria, no meio de um monte de gente. Maria é. E aí riscaram todos os rótulos, né? Que deram pra ela. E tiraram todos os rótulos dela. E aí as outras pessoas estão com os rótulos. Aí depois tá tendo uma festa aqui, tá todo mundo arrancando seus rótulos e tal. Quando eu li esse livro, assim, logo de cara, eu não sei se foi essa visão que o escritor desse livro quis passar, mas eu fiquei um pouco indignada, né? Por exemplo, na primeira, Maria é uma menina. Gente, existe diferença do corpo humano entre homem e mulher. Então, Maria é uma menina. Eu vou falar que a Maria é um menino, que ela possui o corpo de um homem? Não, Maria é uma menina, né? E aí eu tava esses dias refletindo, né? Tá com algumas pessoas que têm filhos nas escolas.
E eles, hoje em dia, existe até lei, né, protegendo isso, para que respeitem a orientação, o gênero, né, que a criança escolhe ser, se ela quer ser uma menina ou um menino. E eu vi até esses dias, Partido Socialista Liberal, alguma coisa assim, pessoal, eu não sei bem se é, eu ponho aqui na edição o nome certinho. Aí eu fiquei pensando, né, há pouco tempo atrás, eu ouvi vários psicólogos falando que um adolescente de 18 anos, uma menina de 18 anos, um rapaz de 18 anos, ele não está pronto para se casar e se manter, arranjar uma casa para casar e se relacionar. Porque os jovens, eles ainda estão construindo, né, sabendo lidar com as suas emoções, com a turbulência que acontece no corpo, e isso é uma coisa natural para quem tem 18 anos. Eu com 20 anos eu falo que eu era uma besta quadrada. Com 30 anos eu posso começar a dizer que as minhas emoções estavam começando a se equilibrar, mas ainda demorou um pouco, bastante. Depende de cada pessoa, né? Umas pessoas são mais maduras, têm um emocional mais tranquilo, outras não, depende de cada um. E aí, assim, fazendo esse raciocínio, será que uma criança de 5, 6, 7 anos, ela tem consciência do que ela está fazendo, da escolha que ela está fazendo? Ah, eu quero ser um menino. Ah, não, eu sou menina, mas eu quero ser um menino. Não, eu sou menino, mas eu quero ser uma menina. Será que a criança, ela tem... Você realmente acredita que uma criança tem condições emocionais para decidir algo tão sério como isso? Não dá para acreditar que a nossa sociedade está caminhando para isso, né? Tudo bem, na educação dos filhos antigamente, tem coisas que a gente não concorda, que, né, o filho não tinha voz, mas hoje a liberdade, o que os pais estão dando nas mãos dos filhos para que eles façam o que eles bem entender, essa liberdade, essa falta de regra, está destruindo as crianças, os adolescentes. Gente, eu me lembro que uma vez eu estava no metrô aqui de São Paulo e tinha um grupo de 3, ou não me lembro se são 3 ou 4 meninos, e um estava passando mal, e do nada ele começou a vomitar. Os outros meninos, eles quebraram o lacre da porta, o metrô estava em movimento, ele não estava parado em nenhuma estação, ele estava em movimento. Os meninos quebraram o lacre da proteção da porta e abriram a porta porque o menino estava vomitando. E o que ia adiantar abrir a porta do metrô porque o menino estava vomitando? Eles iam conseguir fazer com que alguém ali naquela movimentação do metrô conseguisse ajudar o amigo deles? Então você vê que os jovens, os adolescentes, eu já fui assim, e eu acredito que todos os adolescentes já foram assim, cada um menos ou mais, de acordo com a estrutura emocional que tem. A gente não tem essa capacidade de lidar com as situações, com problemas. Aí eu me lembro disso, eu falo, gente, porque estava vomitando, não podia ficar ali quietinho, vomitar no chão, e depois que o metrô parasse e saísse, fosse lá para fora, tentasse tomar uma água, lavar a boca, respirar puro para melhorar. Não, quebraram o lacre da porta de segurança, quebraram o lacre da porta para abrir a porta para resolver o problema. Gente, assim, umas coisas assim que não tem cabimento. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, com pessoas novas, e eu vejo o quão diferente é hoje, né, as minhas emoções com 50 anos, de como é o emocional deles. E eu sinto que cada dia eles estão mais fragilizados, porque os pais
de uma certa forma, por trabalhar, né, que é uma necessidade, e por se sentir culpado de não entregar, de não dar aquilo que o filho precisa, que é atenção e carinho, dá tudo que o filho quer, né, e porque não consegue dar o que realmente ele precisa, e não dá limite. E aí os jovens e os adolescentes e as crianças estão crescendo cada dia piores. Então, assim, é algo muito sério, né? Eu sei que parece ser um livro até inocente, mas a impressão que dá é que estão tentando fazer com que a gente se conforme com um absurdo, porque uma criança não tem emocional para decidir o que ela quer ser da vida, qual o gênero que ela escolhe ser da vida, o que ela quer ser da vida. Gente, eu com 18 anos, eu escolhi uma profissão. Hoje, depois de praticamente com 18, com 13 anos eu escolhi lá um curso técnico para fazer, escolhi uma profissão, e eu posso dizer que hoje, já bem mais madura, depois dos 30, eu falei, caramba, eu sei o que eu realmente amo e gosto. Graças a Deus que o que eu estudei não é tão fora da área que realmente eu gosto. Mas eu gostaria hoje de fazer uma faculdade diferente da que eu fiz. Eu sou formada em ciências contábeis e trabalho na área tributária, mas hoje eu sei que o que eu quero dentro de mim, o que está dentro de mim é ser uma advogada. Eu tenho vontade de ser advogada, e advogar mesmo. Não quero ser juiz, eu não quero ser nada além de uma advogada ali com seus processos. E só que a área contábil a gente pode trabalhar na área fiscal também, né? Então, assim, com 18 anos a gente não sabe o que quer. E você acha que com 7, 5, 6, você tem capacidade de escolher o que você quer ser? É sobre isso, sabe? Que eu gostaria que cada um de nós refletíssemos. E eu queria deixar uma palavra sobre o que Deus nos fala sobre o que o mundo hoje está impondo, hoje e sempre, né? Sempre foi assim. O mundo impõe coisas que nem sempre são boas e verdadeiras para cada um de nós. A palavra que eu quero deixar aqui para você refletir, ela está no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo é o 2. E diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de você impor alguma coisa, ou de você aceitar para a sua vida o que a sociedade está te impondo, você já perguntou para Deus se isso que você quer, se isso que a sociedade está impondo sobre você, ela é boa, é uma boa, perfeita e uma agradável vontade de Deus para a sua vida? Essa reflexão que eu queria deixar, sabe? Porque o mundo ele não pode impor o que ele bem entende. O mundo jaz no maligno. O mundo quer ver a destruição das pessoas, do ser, da natureza, né? Então, como que a gente pode aceitar que o mundo imponha na nossa vida alguma coisa? Ah, é normal isso, é normal aquilo. Não é assim. Eu gostaria que você refletisse nisso. Antes de mais nada, esse vídeo não é um vídeo para atacar ninguém, não é um vídeo de raiva. Simplesmente eu gostaria que as pessoas, né, você que está me assistindo, pensasse um pouquinho, né? Eu acredito que ninguém merece ser maltratado, discriminado, porque isso dói, né? Assim como os rótulos. A Márcia, vamos supor que o rótulo que colocaram em mim é reclamona. A discriminação, ela dói, né? E eu acredito muito nisso, que o amor, ele é mais importante do que qualquer coisa.
E a gente tem que saber, sim, respeitar as pessoas de acordo com elas são. Mas temos que também abrir os olhos das pessoas para que elas saibam qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para ela. E eu acredito que ninguém, nenhum animal mereça ser maltratado, discriminado. Ninguém, é um ser humano, tem vida. Uma planta, eu não concordo que ela seja discriminada. Uma árvore que vai arrancar ali do solo, que tem uma circunferência ali enorme diante do seu tronco, e a pessoa vai destruir. Não, é uma vida, né? Então, assim, nem um animal, nem uma planta, nem uma pessoa, ninguém merece ser discriminado, maltratado, por ser o que é. Ah, a Márcia tem o cabelo crespo, ah, a Márcia é reclamona, ah, a Márcia é isso. Ah, ninguém tem o direito de fazer isso com a gente. Eu defendo isso. Mas a gente tem que pensar e refletir para que a gente saiba fazer aquilo que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós, porque às vezes a gente pode estar errando o caminho, né? Porque a gente está simplesmente fazendo aquilo que o mundo está impondo sobre nós, mas que a gente às vezes nem quer, né? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para você hoje, que você refletisse e que Deus possa falar no seu coração. É isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês. E tenham uma semana abençoada e até o próximo vídeo.